Rádio Arte está no ar mais uma vez. Hoje a rádio recebe o professor Antônio Inácio, coordenador do curso de Química, nascido na cidade de Triunfo, e Pedro Paes, que chegou hoje aqui para apresentar umas propostas para a rádio, para o nosso projeto. Agradecer bastante a presença do Pedro aqui, ele que é estudante de BSI e egresso de Química. Agradecer também a presença do professor Antônio Inácio. Bacana vocês estarem aqui para a gente falar um pouco de Química, já que vocês dois são químicos, né? E vamos também reservar um tempinho para falar, indicar livros e também falar um pouco, compartilhar um pouco nossos gostos musicais. Começar aqui com o professor Antônio Inácio. Fale um pouco da importância das suas disciplinas, da sua área, ensino de Química, né, professor? Ensino de Química. Fala um pouco da importância dessa disciplina dentro do curso e eu já vou encaixar uma outra pergunta. Como é que se consegue ensinar Química nos dias de hoje? Quais são as dificuldades para ensinar Química, né? Queria ouvir um pouquinho de você, professor. Bem, olá a todos e todas, é uma satisfação enorme estar aqui com o professor Viana, meu caro Pedro, né, que foi meu aluno, e hoje estamos aqui enquanto convidados na Rádio Haste. A escolha pela área da Química, para mim, ela sempre me encantou os fenômenos e as transformações desde muito pequeno. Então, no ensino médio, a física e a química sempre me chamaram bastante atenção, e quando eu fui escolher a carreira, eu fui para a área da química. E aí, nesse primeiro ponto, minha área de formação, sua importância, durante vários anos no nosso Brasil, em termos da constituição da área de Química, nós tínhamos as concentrações dentro da área de Química Analítica, Físico-Química, Orgânica e Inorgânica. Cada uma dessas tem seus desdobramentos. Só que quando começou a olhar para as escolas, para o desenvolvimento escolar, e ali, a partir da década de 70, década de 80, vários questionamentos começaram a serem conjecturados. Quais esses? Como melhorar a formação de professores para ensinar ciências, para ensinar química na educação básica? Como identificar as dificuldades de aprendizagem desses estudantes? Como melhorar o currículo das escolas? Como melhorar a política de currículo dos estados? E esses questionamentos, as demais áreas, a área de físico-química, a área de química analítica, de orgânica e inorgânica, não pesquisavam isso. Porque é um campo do conhecimento da química, mas essas questões educacionais também envolvem conhecimento de química e a formação da base. E aí, a partir da década de 90, nós tivemos os primeiros doutores que fizeram doutoramento na área de ensino de ciências, na Inglaterra, e alguns nos Estados Unidos, e trouxeram essa formação para o Brasil. E aí surge a necessidade da formação do pesquisador no ensino de química. E qual o foco principal desse pesquisador? Essas questões que estão envolvidas dentro do processo de ensino e aprendizagem, da formação docente, do currículo, quem faz a pesquisa é a área de ensino de química. Ele tem que ter conhecimento técnico-científico na área de química, mas também tem que ter um conhecimento didático-pedagógico. Porque se eu vou melhorar a formação dos professores, será se somente o conhecimento técnico-científico é suficiente? Todos os estudos comprovam que não. É necessário ter conhecimento, competências e habilidades didático-pedagógicas para que assim a gente consiga melhorar o processo de ensino e aprendizagem. E aí a área de ensino de química ela vem se consolidando de forma significativa, até mesmo na área da consolidação da área de ensino pela CAPES no ano de 2011, que aí a gente ganhou mais robustez, tanto nos programas de pós-graduação, ensino das ciências, pela CAPES, que a gente hoje, por exemplo, da UFRPE, é um dos mais antigos do Brasil, hoje consolidado com o conceito 5, na qual também eu sou professor pesquisador, e a partir disso, o ensino de química, ele vem um caminho de agregação, tanto
nos moldes da formação do professor de Química, em que todo conhecimento técnico-científico é extremamente importante e necessário, e nós, enquanto pesquisadores da área de ensino de Química, vamos fazer uma soma nesse campo de conhecimento, em que as competências e habilidades dos conhecimentos didático-pedagógicos, eles se somam ao conhecimento técnico-científico para formar um professor de Química, uma professora de Química. E aí, respondendo a um outro questionamento, em detrimento dos vários problemas que foram dispostos, inclusive da pandemia, da Base Nacional Comum Curricular, na terceira versão, que ela foi extremamente péssima para a educação a nível nacional, a reestruturação do currículo que não foi pensada, não foi articulada, não foi feito o processo de escuta da comunidade, da sociedade, né, que ali entra em 2018 aos trancos e barrancos, apenas para ter um currículo, sem ter um diálogo com a comunidade. E a partir de 2018, antes disso a gente já tinha algumas dificuldades, mas nós tínhamos crescido bastante. Tínhamos crescido num viés de políticas públicas que tinham sido estabelecidas pelas últimas gestões, além da primeira década do século XXI. E no início da primeira década, da segunda década do século XXI, em qual houve uma ampliação das políticas de formação, das especializações a nível de lato sensu e ensino de ciências, da consolidação das licenciaturas plenas, como no caso da nossa, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da consolidação dos programas de pós-graduação, de bolsa de mestrado, de doutorado, de bolsa de iniciação científica na área de ensino, e vários outros projetos ajudaram nessa consolidação e nessa performance. Os cursos de bacharelado, os cursos de bacharelado também eles foram fortalecidos nesse pacote aí, não só a licenciatura? No todo, a partir da gestão do presidente Lula e na gestão, no primeiro mandato da presidenta Dilma, todos os programas de pós-graduação a nível Brasil, em todas as áreas, elas foram ampliadas. A gente teve ampliação de bolsas, tanto de nível de mestrado e doutorado da CAPES, e ampliação de bolsas do CNPq. Num levantamento histórico, né, que foi feito recente, nós tivemos uma parcela de quase 200% a mais na distribuição. E um outro ponto que é importante salientar é que houve uma ruptura. A região sul e sudeste não eram as únicas detentoras dos melhores programas de pós-graduação, e a partir desse momento a gente foi para o centro-oeste, foi para o norte e a região nordeste. E aí eu vou destacando que a área de ensino de ciências e a área de ensino de química, a qual eu investigo, ela cresceu de forma gigantesca no nordeste. Hoje nós somos referência, nós temos egressos nossos aqui do Nordeste, em todas as regiões, em todas as universidades públicas que fizeram mestrado e doutoramento, muitos também fizeram graduação e estão nas outras regiões. Isso para a gente é muito significativo, que durante muito tempo os professores universitários que iam apenas lecionar nas capitais, uma grande parcela deles eram da região sul e sudeste. Inclusive nos registros da própria UFRPE, nós tínhamos uma gama de profissionais de excelência, mas que vinha da região sul e sudeste para fazer concurso e lecionar na UFRPE. Hoje não, nós temos professores, como no meu caso, sou egresso do curso de licenciatura em Química aqui da unidade, sou egresso da UFRPE, tanto no nível de mestrado e doutoramento, e hoje, enquanto docente da Unidade Acadêmica de Serra Talhada e do curso de licenciatura em Química. Então veja que a gente teve uma mudança. E essa mudança, ela reverbera em todos os cursos. Aqui nós temos vários egressos da zootecnia, da agronomia, de economia, de ciências biológicas que estão lecionando. Alguns são contratados, outros são efetivos aqui da unidade. Então houve uma crescente.
E aí, só retomando a linha de pensamento, a partir de 2018, quando houve essa mudança curricular, nós tivemos vários problemas. A diminuição da carga horária da área da disciplina de química, a retirada de sociologia, filosofia e outras disciplinas da área de ciências humanas na formação dos estudantes. E aí, no nosso caso, o grande problema: uma única aula de química não era suficiente para a formação que a gente deseja. Então, houve uma diminuição da carga horária e isso fragilizou o letramento científico desses estudantes. Esse letramento científico para a gente é extremamente importante, porque a partir do momento que eu discuto conhecimento científico, conceitos científicos, eu desenvolvo competências e habilidades para ele discutir num viés social, político, econômico, cultural, porque aí dentro dessa ótica ele consegue discutir ciência, tecnologia e sociedade. E discute dentro da sala de aula também, né, professor? E problematizar. Ele está ali dentro da sala de aula e pensando fora da sala de aula. E a partir disso, a química ela ganha um significado. Então, a grande dificuldade hoje nossa é tentar romper com essa visão estanque a crítica da química e tentar formar uma visão contextualizada, que a química ela se aplica a diferentes vieses da nossa sociedade, inclusive a química é imprescindível para o desenvolvimento de uma nação. Vários pontos hoje que a gente tem dentro da ótica da tecnologia, até mesmo o melhoramento da tela de LED de celular, foi com a aplicação da química. Então são pontos que a gente precisa mostrar para os nossos estudantes lá da educação básica, para os nossos professores aqui em formação, que a química ela é inspiradora. Esse é o grande desafio que a gente tem hoje, para mostrar que ela é importante, que ela não é chata, que ela não só envolve cálculos, mas sim que ela é significativa para o desenvolvimento científico, ela é importante para as melhorias da tecnologia e da própria sociedade, e ela salva vidas nas suas diferentes aplicações. Sim. E a química está em tudo, né, professor? No nosso corpo, livro, roupas, essa parede, o ar, tudo. Não tem nada que a gente diga assim, não é química, não tem. E aí é um ponto que a gente precisa mostrar para os nossos estudantes, principalmente a gente vem fazendo isso no PIBID, aqui em Serra Talhada, né, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, na qual a gente também está coordenando, para que a gente venha mudar a política e a visão dos estudantes em relação à química. Isso para a gente está sendo tão significativo que nos últimos anos a gente teve uma diminuição considerável de estudantes aqui de Serra Talhada vindo fazer matrícula no curso de licenciatura em Química. E aí nos últimos anos, desde quando a gente entrou na coordenação, a professora Flávia, né, que fez um excelente trabalho também. Que antecedeu. Que nos antecedeu, eles fizeram um trabalho de iniciativa, ainda foi uma parte na pandemia, e a gente deu continuidade a várias propostas. E uma dessas propostas é a gente ampliar o nosso contato com a sociedade. E aí nós estamos fazendo divulgação nas rádios locais, nas escolas, ampliando na feira de profissões, né? Uma da feira de profissões que a gente organizou em 2023, aqui na unidade, né? Inclusive a gente estava contribuindo na comissão, a gente trouxe quase 1.400 alunos para a unidade acadêmica de Serra Talhada. Inclusive nesse canal, no ano passado tem um vídeo onde eu passei assim pela feira de profissões de alguns cursos, e em um dos vídeos tem a licenciatura química, o estudante Vitor Daniel, e agora me fala o nome do outro estudante também que participou do vídeo. Arley, que estavam lá na campanha. Você está falando, não vou lembrar o nome dele, mas são vários alunos que estavam lá com a gente, excelente. E aí, esses vários projetos que a gente vem desenvolvendo é para fortalecer e tentar dirimir esse impacto negativo que está disposto durante há tantas décadas sobre os olhares da química. Sim. Dia 18 de junho agora, dia do químico, já vamos falar um pouco, tem um evento no shopping, né? A gente vai comentar um pouco sobre isso, inclusive vamos participar, já fiz até uma proposta ao professor. E agora vamos ouvir um pouquinho, Pedro, um pouco de música,
né? Eu gosto que o Pedro fizesse uma indicação, tá? Eu só aqui. Pronto, Pedro Paes trouxe... Peraí, vai de novo. Não, pode seguir tocando, vai lá. Vai lá. Tá tranquilo. Pedro Paes trouxe um disco dos Beatles, tá? Eu tô, inclusive, com a camisa aqui, foi até uma coincidência, vamos dizer assim, né? Que massa. Por que você trouxe esse disco, Pedro Paes? Me fala um pouco sobre a sua paixão aí pelos Beatles. Então, eu acho importante trazer um disco tão clássico, né, que é muito conhecido de muita gente, que é o Abbey Road, que é um meu... Pode mostrar aqui, para segurar aí, só para... É um disco de extrema relevância, né, toda a música internacional e nacional também, eu vou chegar nessa parte logo, mas quando a gente fala dos Beatles, a gente está falando de uma identidade musical que se espalhou pelo mundo. Né? A gente tem uma questão musical que, por exemplo, uma guitarra que entra em cena acompanhada de uma bateria, de um baixo e um vocal, e aí a gente tem uma formação clássica, né, de uma banda. Mas qual é o diferencial dos meninos de Liverpool, né? Uma cidade da Inglaterra, então, onde a gente já conhecia só o blues e o jazz, dois gêneros muito bem elucidados, mas se a gente desenvolvesse um pouco mais. A gente deve ter um destaque mais para a voz e para a guitarra, e tudo isso assim, casasse de uma forma muito harmônica. E aí no final dos anos 50 para os 60, os Beatles vêm e roubam totalmente a cena, né? Sim. Aqueles cabelos curtinhos, esse cara que vem bem na capa, tá bem evidente. E aí os meninos roubam a cena de um jeito que a música, tanto a nível internacional, que estavam tão acostumadas só com uma coisa bem clássica, tenra, se reverbera para o mundo todo. No Brasil, a gente tem uma grande influência do rock nacional, que a gente vai conhecer os grandes nomes, né? Vai chegar na Bossa Nova e toda essa parte. O rock nacional ainda também está começando a engatinhar, né? Quando a gente vai chegar um pouquinho mais à frente lá com a Legião Urbana, com a Capital, com o Paralamas. Mas de início a gente já tem alguns leves flertes com os Beatles. Por exemplo, o Belchior usa na sua música O Assum Preto, ele fala sobre Blackbird me responda. E aí faz justamente jus à música dos Beatles, sabe? Correto. E aí a gente tem também os grandes bandas sólidas, digamos assim, né? A gente tem aquelas bandas que usam o nome em inglês, né? Os Folhas, Renácios, Belchior, se eu não me engano, ele numa música que também cita I Want to Hold Your Hands, né? Isso, e também cita o Beijo de Avião, né? Beijo de Avião. E tem outra música bem clássica, não sei se vocês lembram, que é o clássico Comentário sobre o Meu Amigo John. Sim. Né? E aí a gente faz uma referência bem direta ao nosso querido amado Lennon, né? Correto. E aí sobre todo esse processo, é bacana imaginar a música como uma como é que eu posso dizer, uma forma não linear. Porque à medida que isso aqui estava acontecendo, em outros cantos do mundo estavam surgindo outros gêneros. E tudo isso a gente consegue ver a música como uma grande ramificação. Sim. Nós estamos ouvindo aí Abbey Road, é um disco de 69, é o último disco gravado pelos Beatles, não é o último lançado, né? Porque o Let It Be foi gravado antes, mas foi lançado depois, né? Existe essa confusão de quem é o último disco dos Beatles, dependendo da ótica, esse é o último ou o penúltimo. Depende do lançamento. Isso, exato. Assim, para quem não conhece os Beatles ou conhece pouco, eu recomendo o seguinte. Em 1965 os Beatles lançaram o disco Rubber Soul, que foi um disco que muitos consideram como um disco de transição. Por que transição? Porque antes disso os Beatles eram de pop, e aí eles ficaram mais adultos, mais maduros com o Rubber Soul e com o Revolver, que foi um disco que veio logo em seguida. E aí se tornou uma banda discoteca, progressiva, e eu acho que aí é onde eles conseguiram impactar mais ainda a música, né? Então assim, eu recomendo começar a ouvir os Beatles pelo Rubber Soul, que é um disco de 65, e aos poucos ele vindo na sequência, o Revolver, o Sgt. Pepper's, até chegar no Abbey Road, que é o último, que é para quem realmente gosta de música e quer conhecer os Beatles, é um exercício muito bom, porque vê a evolução da banda, vê como eles o impacto que eles causaram na música. E para além disso, eu acho que vale a pena perceber que, por exemplo, esse disco aqui já foi lançado pela Apple Records, que é a gravadora, né, que lançou os Beatles. E ela começou a gravar focando os Beatles, e antes você tem uma limitação, porque antes você tinha que atender a demanda da gravadora, né? Você tem que ir no fluxo e seguir o que é que está no embalo, o que é que está tocando agora e o que funciona. Enquanto surge essa gravadora, a Apple, ela totalmente
eles tinham liberdade para gravar como queriam, né? Você tinha uma identidade mais consolidada do que é Beatles e o que eles tocam. E isso aconteceu com o Rubber Soul, porque em 65 os Beatles ainda eram banda de iê, inclusive gravaram Help, né, que é um dos iê, e no mesmo ano a gravadora pressionou, porque os Beatles faziam muito sucesso, para continuar gravando. E em dezembro de 65, né, no Natal, eles foram pressionados e vamos gravar um disco, só que é um disco bem diferente dos anteriores, né? Foi ali que foi um marco para os Beatles, na minha opinião. E eu recomendo também conhecer a carreira solo dos quatro, que são brilhantes músicos, todos os quatro. E que funcionam de forma individual também, né? Sim. Você tem uma coisa totalmente à parte, mas que conversa diretamente com o grupo, né? O All Things Must Pass, do John Dress, 70, é um descasso. O John Lennon, eu sou suspeito para falar, gosto muito do John Lennon, não vou nem indicar o disco dele, porque eu acho ele maravilhoso, músicos excelentes. O Ringo Starr, eu conheço pouco da solo dele, mas eu recomendo primeiro o solo dele, Sentimental Journey, é muito bom. E o Paul McCartney também, especialidade, né? É uma figura ímpar, né? Assim, você tem. Acho que você começar só o primeiro é um espetáculo à parte. Vamos encerrar esse primeiro vídeo, porque no segundo vídeo eu quero falar um pouco do evento lá da Química da Professor, que vai ter na próxima semana no shopping, e vai divulgar um pouco e falar um pouco do que vai rolar no shopping. E eu quero que o Pedro Paz continue com a gente para ter um papo ainda um pouco sobre música e vai indicar livros ainda no segundo vídeo, tá bom? E as novidades da Rádio Arte. Vamos começar já assim. A Rádio Arte é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Até daqui a pouco.